Olá, pessoal do Primeira Série, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós iremos falar a respeito do acordo ortográfico da língua portuguesa, que é um assunto que causa bastante dúvida e estranheza entre os estudantes. Por quê? Vocês que estão nessa vida, escolar acabam não percebendo tanto, mas nós tivemos muitas alterações na nossa língua. E hoje vocês vão entender quais foram essas alterações e por que, houveram essas mudanças. Vamos lá. Nós temos aqui, a adoção de uma única ortografia entre países de língua portuguesa pode ser ótima. Você está observando alguma coisa diferente? Se essa frase fosse escrita em Portugal, estaria corretíssima. Mas no Brasil, a letra P está sobrando, ok? Então, nós temos aí, do ponto de vista da ortografia, existem diferenças bastante relevantes na língua portuguesa. E não apenas entre o Brasil e Portugal, que a gente tem essa ideia de que só lá em Portugal que nós temos a língua parecida. Não. Nas outras 6 nações que falam a língua, falam e escrevem português, como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e o Timor-Leste, também ocorre o mesmo. Então, esse acordo ortográfico veio para poder unificar a língua. Nós temos aqui, os países que falam a língua portuguesa, Logo, falam e escrevem. Nós temos aqui, para acabar com essas diferenças da língua portuguesa, em 1990, um acordo ortográfico que se restringe à língua escrita, tá? Lembrando que não afeta o aspecto da língua falada. Ela só tem relação com a língua escrita, tá? Foi em 1990. Só que o acordo ortográfico da língua de 1990, em vigor no Brasil só a partir de 2009, afeta apenas 2,1% do total das palavras dessa língua. Então, assim, houve mudança? Houve, mas não foi totalmente, tá? Algumas pessoas acham que mudou um monte de coisa. Não foi, foram só algumas coisas. Desse total no Brasil, as mudanças ocorreram só 0,5% em Portugal, desde o início, O índice é 1,6, mas esses dados estatísticos vocês não precisam saber. Vamos lá. Nós temos aqui que, segundo o filólogo, Antônio Ases, que é o principal responsável por esse processo de unificação aqui no Brasil, a existência de 2 grafias oficiais acarreta um problema nessa redação. Na redação de quê? Desses documentos, dos tratados que há entre esses países. E na publicação de obras que são de interesse público. Então, muitos filólogos, e até mesmo gramáticos, eles queriam essa unificação até mesmo para estabelecer não ter uma barreira de comunicação entre os países falantes da língua portuguesa. Nós temos aqui, daqui para frente, a língua portuguesa tem tudo para ganhar espaço, também segundo o Ases, tá? Até mesmo em fóruns internacionais, pois o intercâmbio de informações e textos vai ficar mais fácil com essa unificação. E nós temos aqui, oficializar a grafia também visa aproximar essas 8 nações que fazem parte da comunidade dos países de língua portuguesa. No caso, vai reduzir os custos de produção e adaptação de livros, facilitar a difusão de bibliografias de novas tecnologias, bem como simplificar algumas regras. Então, eles queriam como se fosse reduzir o trabalho, porque vai ficar bem mais simples unificar a língua portuguesa. Lembrando que é somente a língua escrita, a falada continua a mesma. E nós temos aqui, do ponto de vista prático, ganha força o idioma falado no Brasil. Isso porque os portugueses terão de promover mais mudanças na escrita do que nós. O português, gente, é a única língua com 2 cânones oficiais ortográficos. Eles têm o europeu e o outro brasileiro. E isso não só dificulta a nossa vida lá fora, como também a dos estrangeiros que querem aprender.
Então, os estrangeiros têm essa dificuldade de aprender o português por conta, lá em Portugal, ter esses dois padrões, o europeu e o brasileiro. Então, nós temos aqui, estima-se, né, o período de transição para a nova ortografia dure 3 anos. Mas, na verdade, ela passou a valer mesmo a partir de 2011, que eles deram um período para as pessoas poderem se adaptar a essa nova realidade, mudar os livros, mudar os dicionários. Os nossos, obviamente, já são adaptados conforme a língua portuguesa, né? Conforme o novo acordo ortográfico. Mas se você pegar livros um pouco mais antigos, nem tão antigos, de 10 anos atrás, vocês vão ver algumas mudanças. E nós temos aqui, o novo acordo ortográfico, cujo o nome oficial é Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que foi assinado em 1990, mas passou a vigorar somente depois, né? Contém, gente, 21 bases numeradas em algarismos romanos. Essas 21 bases são as mudanças que ocorreram, né, na língua portuguesa. E nós temos aqui o alfabeto dos nomes próprios, estrangeirismo e seus derivados, o H inicial e final, da homofonia de certos grafemas consonantais, sequências consonânticas, das vogais átonas, das vogais nasais. Tiveram várias mudanças na nossa língua. E nós temos aqui as principais modificações que teve aqui no Brasil. Foi com relação ao alfabeto, que nós já conversamos, que o W, o Y, né, e o K foram incorporados no nosso alfabeto, que eles não faziam parte, agora eles fazem parte do alfabeto. A ausência do acento nos ditongos EI nas palavras paroxítonas, lembrando. A ausência do acento nos ditongos OI em palavras também paroxítonas. A ausência do acento do hiato, do O duplo nas palavras paroxítonas. A ausência de acento agudo em palavras oxítonas com vogais tônicas, escritas com I e U, se precedidas do ditongo. Na redução e simplificação do uso do hífen, que também foi bastante alterado, e o trema, que as pessoas quase não utilizavam e agora ele não existe, somente nas palavras que são estrangeiras, né? Na verdade, que são derivados. E nós temos aqui, agora nós temos o alfabeto, tem 26 letras, né? Foram reintroduzidas, no caso K, o W e Y. Nós temos com relação ao trema. Não se usa mais o trema, sinal colocado sobre a letra U, que nós tínhamos aqui no aguentar, bilíngue, linguiça, lembrando que é somente esse sinal, né? Que não tem mais. A pronúncia continua a mesma. Mudança nas regras de acentuação, não se usa mais o acento dos ditongos abertos, IOI, das palavras paroxítonas. A maior mudança, gente, foi nas palavras paroxítonas, tá? Então, nós temos aí da alcateia, acaloide, androide, tá? E essa regra é válida somente para as palavras paroxítonas. Como eu havia dito para vocês, a palavra heróico não tem mais acento, mas só que heróico é uma paroxítona. A palavra herói continua com acento, pois ela é uma oxítona, tá bom? Então, nós precisamos ter atenção com relação a essas palavras, né? Tem gente que, como heróico não tem mais, bota herói sem acento, mas não funciona assim. A mudança foram das palavras paroxítonas, ok? Continuando, nas palavras paroxítonas não se usa mais o acento no I e no U tônico. E nós temos os outros exemplos aqui, né? Baiuca, feiura, não tem mais. Mas só que se a palavra for oxítona, continua, permanece. Como eu vou reforçar aqui, a mudança foram nas palavras paroxítonas e não nas oxítonas. Agora, nós temos aqui que nós não usamos mais o acento nas palavras terminadas em e ou, né? Como era e como fica. Nós temos aqui o abençoo, o crem, né? Dem, dou, enjoo, lem. Não há mais acento. Não se usa mais acento que diferencia os pares. No caso de para e para.
né, o verbo parar e a preposição para. Aí nós temos aqui, ó, como era e como fica. Você vai entender pelo contexto, ok? Então, pela situação que você vai entender se é com acento ou sem acento. Mas, na verdade, não tem mais acento. Então, você vai, pelo contexto, saber se é a preposição ou se é o verbo. Agora, permanece o acento diferencial em pôde, tá? Pode, não houve essa mudança. Ontem ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode. Então, nesse caso aqui, não houve alteração, tá? Permanece o acento diferencial em por e por, né? Por é um verbo e o outro por funciona como uma preposição. Agora, é facultativo, você pode pôr ou não, o uso de acento circunflexo para diferenciar as formas, né, a palavra forma e forma. Tá? Em alguns casos, o uso do acento deixa a frase mais clara. Nós temos aqui, ó, qual é a forma da forma do bolo? Tá? Então, nesse caso, foi utilizado o acento, mas fica facultativo. Não se usa mais o acento agudo no tônico das formas tu, né, ele e eles, né? Nós temos aí alguns verbos arguir, né, e redarguir, que nesse caso aqui esses verbos a gente quase não utiliza, mas é só para vocês verem como funciona. Agora, com relação ao uso do hífen, que é algo que causa bastante dúvida, e essas questões, gente, costuma cair sim nos concursos públicos, nos vestibulares, ainda mais com essa mudança, porque as pessoas ficam na dúvida de se tem hífen ou se não tem hífen. Então, é importante vocês prestarem atenção. Com prefixos, usa-se sempre o hífen diante de palavras que são iniciadas pelo H. E nós temos aqui o exemplo: anti-higiênico, mini-hotel, sobre-humano, super-homem, com exceção do sub-humano. Nesse caso, a palavra humano vai perder o H. Então, sub-humano se escreve dessa maneira. E é uma exceção. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal diferente da vogal que se inicia o segundo elemento. Então, se eu tenho vogais diferentes, eu não utilizo o hífen. E nós temos aqui, ó, agroindustrial, anteontem, antieducativo, autoaprendizagem, autoescola, extraescolar. Tá? Nesse caso, como termina com uma vogal e a vogal da segunda palavra, no caso da palavra, né, porque esse aqui é o prefixo, for diferente, não tem hífen. Agora, tem a exceção, que é o prefixo co. Esse prefixo co vai se aglutinar, vai se juntar, né, com o segundo elemento, mesmo quando este se inicia por o, né? Nós temos aí o coobrigar, coobrigação, coordenar, cooperar e assim por diante. Agora nós não usamos hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo começa por uma consoante diferente do R e do S, né? Anteprojeto, antipedagógico, pseudo-professor, né? Só temos que ter atenção com o prefixo vice. Usa-se sempre com o hífen. Então, se você vê o vice sem o hífen ou junto, está errado. Sempre o vice será com o hífen, tá? Sempre com o hífen. Agora, nós temos aí que nós não usamos o hífen quando o prefixo, lembrando que o prefixo é o que vem antes, né? Termina em vogal e o segundo elemento vai começar pelo R ou S. Nesse caso, vai duplicar as letras. Nós já conversamos sobre isso, tem os exemplos aqui: antissocial, contra-regra, né? Mini-saia, semi-reta e assim por diante. Quando o prefixo termina por vogal, nós utilizamos o hífen se o segundo começa pela mesma vogal. Tá? Nós temos aí, ó, o anti-inflamatório, autoobservação, contra-atacar, micro-ondas, micro-ônibus, semi-interno. Quando o prefixo termina por consoante, eu uso o hífen se o segundo elemento começa pela mesma consoante. Então, nesse caso, tem o hífen.
Nós temos aqui os exemplos. Agora, gente, atenção! Nos demais casos, não se usa hífen, tá? Hipermercado, intermunicipal. Com prefixo sub, usa-se o hífen também diante da palavra iniciada, tá? Pelo R. Nós temos aqui, ó, sub-região, sub-raça. Com os prefixos circum e pan, usa-se o hífen diante das palavras que são iniciadas por M e por N, tá? E nós temos aqui o exemplo. Lembrando que esse assunto, gente, ele deve ser estudado. Você deve sempre estar lendo sobre o assunto para você ir absorvendo essas mudanças, tá? Principalmente com relação ao hífen, que muita gente acaba tendo essa dúvida. Agora nós temos aqui, ó, quando o prefixo termina por consoante, não se usa o hífen se o segundo começar por uma vogal, tá? Então nós temos o hiperativo. Então, nesse caso, não tem o hífen, tá? Hiperativo, interescolar, interestadual, interestudantil, superamigo, supereconômico e superinteressante. Não tem mais hífen. Com os prefixos ex, sem, além, aquém, recém, usa-se sempre o hífen, tá? Além-mar, ex-aluno, ex-prefeito, pós-graduação, pré-vestibular, recém-nascido e sem terra. Então, nesse caso, com esses prefixos, sempre terá o hífen. Agora, deve-se usar o hífen com os sufixos de origem tupi-guarani. No caso aqui, nós temos Açu e Iguaçu, tá? Nós temos aqui o Amoré, Amoré-Guaçu, Anajá-Mirim e Capinha-Sul. Então, nesse caso, deve sempre usar o hífen nesses sufixos tupi-guarani. Lembrando, o sufixo é o que vem depois. Agora, nós temos aqui, ó, deve-se usar o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam, formando, não propriamente dito, vocábulos, mas encadeamento. Nós temos aqui, ó, Ponte Rio-Niterói, Eixo Rio-São Paulo. Então, nesse caso, nós utilizaremos o hífen para juntar essas palavras. Não se deve usar o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição. Então, nós temos aqui a palavra girassol, manda-chuva, paraquedas, paraquedista e pontapé. E nós temos, por último, né, para clareza gráfica, se no final da linha a partição de uma palavra ou combinação coincidir com o hífen, ela deve ser repetida. E nós temos aqui, ó, na cidade, conta-se que ele foi viajar. O diretor recebeu os ex-alunos. Então, assim, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Lembrando que esse assunto da nova ortografia deve ser sempre revisado, sempre lido a respeito, que é muito importante. E, ultimamente, cai em questões de concurso esse assunto, né? De acordo com a nova ortografia, como se redige as palavras. Então, é importante que vocês saibam a respeito. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.